Esse Luke Skywalker que tá na tela não é o Luke Skywalker que eu conheço. Foi assim que eu reagi no cinema na época que eu assisti esse filme, e muitos outros fãs reagiram também ao ver o herói lendário de Star Wars se transformar em um homem amargo, isolado e desencantado com a força. Esse Luke ganhou até um novo apelido entre os fãs de Star Wars, o famoso Jake Skywalker. Não é o Luke não, esse daí é o Jake. E no vídeo de hoje eu vou separar um tempo aqui pra te explicar qual é a lore, como é que foi surgir esse apelido de Jake Skywalker, desse Luke Skywalker aí que não inspira nem um pouco daquele brilho que o Luke Skywalker emanava naquela trilogia antiga, em Uma Nova Esperança, Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi, enfim, nenhum resquício daquele Luke Skywalker das antigas restou nesse novo. Mas antes de continuar, preciso te chamar pra se inscrever no canal, então você aí tá super convidado e convidada a se inscrever. Se inscreva no canal Último Jedi, você vai ter notícias, vídeos de lore, histórias, what ifs, né, os vídeos em si que vocês gostam muito. Então se inscreva no canal para receber no seu feed diariamente meus vídeos. Não esquece também de deixar o like, comentar aqui embaixo sua opinião, comenta aqui também ideias de vídeo que você tenha, tá? Então comenta aqui que muitas ideias que vocês deixam aqui embaixo eu uso para trazer vídeo para vocês. Então comenta aqui embaixo, se inscreve, enfim, compartilha com seus amigos, hypa o vídeo se possível, tudo isso me ajuda muito. Na trilogia original que eu citei agora há pouco, Luke era o símbolo perfeito da esperança. Um fazendeiro que enfrentou o Império, redimiu Darth Vader e acreditava no bem até o fim. Mas em Os Últimos Jedi, Rian Johnson, seu diretor do filme, nos apresentou outro Luke Skywalker. Um mestre Jedi que quase matou seu sobrinho, pelo amor de Deus, exilou-se e rejeitou a própria lenda. Mas vamos lá que eu não quero enrolar você. Quem no fim é Jake Skywalker? Bom, o termo Jake Skywalker foi colocado pelo próprio Mark Hamill em entrevistas. Eu até fiz um vídeo recentemente aqui falando sobre o Mark Hamill ter tretado com todo mundo na época sobre como tava sendo o Luke Skywalker naquele filme, dos Últimos Jedi, e ligando pra Ascensão Skywalker, Ele deu uma série de entrevistas criticando ali nas entrelinhas como é que tava o Luke Skywalker de hoje em dia, e criticando também um pouco o diretor Rian Johnson, coisa que ele voltou atrás recentemente numa entrevista recente. Bom, eu vou deixar aqui linkado no vídeo um vídeo que eu explico pra vocês tudo sobre essa entrevista que o Mark Hamill deu, dando pra trás dessas afirmações que ele tinha dado no passado. Mas basicamente naquela época o Mark Hamill disse que o Luke em Os Últimos Jedi era tão diferente do personagem original que deveria se chamar Jake, não Luke. A ideia ganhou força entre os fãs que se sentiram traídos pela nova abordagem do personagem. Eu mesmo sou uma viúva do Luke Skywalker até hoje, me sinto traído, cara. O que Rian Johnson foi fazer com o Luke? O próprio Mark Hamill disse assim, abre aspas, eu disse a Rian Johnson, Jedi não foge do problema, Luke nunca faria isso, fecha aspas. Bom, Mark Hamill deu uma diretaça na cara do Rian Johnson, porque basicamente o Luke dele no filme é um personagem que foge do problema, um personagem que evita, um personagem carrancudo, triste, pra baixo, enfim. Esse termo virou símbolo da crítica à Disney e ao Rian Johnson por desconstruir, entre aspas, o herói clássico que a gente sempre teve. Quando eu tento entender essa mudança do Luke Skywalker, eu tento realmente legitimar. É difícil, cara, muito difícil considerar esse Luke Skywalker como canon na franquia, Na minha opinião, eu fico até pensando na minha mente em descanonizar essa trilogia nova aí, essas sequels que tivemos aí da Rey, mas é difícil, então eu tento fazer algumas manobras mentais pra fazer com que esse filme pareça canon pra mim. Então vamos analisar, por que o Luke mudou tanto assim? E se essa mudança for mais profunda do que parece? Primeiro que a gente tem o trauma do Luke Skywalker com o Ben Solo, que se tornou depois Kylo Ren. O Luke sentiu a escuridão no seu sobrinho, teve um impulso momentâneo de muito medo, mas se arrependeu imediatamente de ter feito o que fez. Bom, o Ben Solo, coitado, acordou no pior momento e acreditou que o seu tio queria ele morto, então toda a revolta do Ben Solo até ele se tornar Kylo Ren é justificada por conta disso. E isso gerou muita culpa e vergonha em Luke Skywalker, pois o Luke acreditava que falhou com Ben Solo e com a nova geração de Jedi que ele estava treinando. Como Yoda fez antes dele, ele se exilou para proteger os outros e refletir sobre suas ações. Inclusive o Luke até rejeita a sua própria lenda, porque Luke vê sua lenda como perigosa. Quando a
Rey chega nele e fala: você é o Luke, você inspirou muitos outros. Ele fala: e eu me tornei apenas uma lenda. Bom, ele inspirou arrogância nos Jedi e medo nos inimigos. Esse é o lado perigoso da lenda que Luke criou. Ele se isolou em Ahch-To não por covardia, mas por desilusão com a força e principalmente com a Ordem Jedi. E há paralelos que a gente pode fazer também nesse fim do Luke Skywalker com o Obi-Wan e o Yoda, que também são dois Jedi que se isolaram depois de falharem. E bem, pessoal, a narrativa desse filme, Os Últimos Jedi, basicamente consiste em o Rian Johnson mostrar pra gente que até os maiores heróis erram também, e que o verdadeiro heroísmo está em reconhecer e superar isso. Porque sim, o Luke errou no passado, mas também cresceu diante disso. Ele aprendeu com a Rey. É difícil pensar nisso, mas enfim, ele aprendeu com a Rey, querendo ou não. Ele reconhece que estava errado ao se esconder. Também volta a agir na batalha de Crait, não com violência, mas com muita sabedoria, transmitindo através da força, né, sua projeção contra Kylo Ren, protegendo a todo mundo ali e ganhando tempo para os rebeldes fugirem daquela localização. A única coisa que eu gosto disso tudo é a batalha entre o Luke e o Kylo Ren mesmo, porque o Luke se sacrifica para salvar a resistência que pouco sobrou ali atrás dele. Enfrenta todo o Primeiro Império sozinho, sem levantar um sabre real. E isso eu posso dizer pra vocês que foi um momento verdadeiramente Jedi. Mas agora eu vou trazer outro ponto pra vocês. O cânone de Star Wars apoiava esse Luke? Tinha motivos de tudo que a gente já tinha visto do Luke? Fazia sentido ele se tornar esse personagem no final? Bom, nas HQs da Marvel, por exemplo, que publica, né, algumas histórias aqui ali de Star Wars, mostram o Luke lutando com inseguranças desde jovem, porque ele sempre teve dúvidas, mesmo depois da vitória contra o Império. A gente também tem os acontecimentos do livro Bloodline, que a Leia narra como Luke se afastava mais da política e se tornava cada vez mais introspectivo com o passar do tempo. Já havia sinais de isolamento e desconfiança na galáxia desde então. Também existe um paralelo muito forte com os Jedi antigos, né? Pois a falha de Luke também reflete os erros da velha Ordem Jedi. Ele reconhece isso e tenta evitar que o ciclo se repita, mesmo que da maneira mais torpe e errada possível, de se isolar e, enfim, negar a própria lenda que ele criou pra si mesmo. Então sim, pessoal, eu posso explicar pra vocês que o canon não contradiz o Luke de Rian Johnson. Ele apenas mostra um lado que não vimos nos filmes anteriores. Mas agora vamos tentar pensar, e se tivessem feito diferente do que fizeram naquele filme? Porque ainda assim muita gente acredita que a abordagem do Rian Johnson poderia ter sido muito mais orgânica, digamos assim, né? Então vamos pensar aqui em teorias, né? Talvez se mostrasse mais flashbacks de Luke com Ben Solo e com os Jedi que treinava, seria mais interessante pra história. Dar mais tempo de tela pra dor e o peso das escolhas também seria de bom agrado. Trazer Luke como mestre sábio e poderoso, mas ainda assim falho, como um Gandalf ou um Yoda moderno, também seria uma saída. Não um cara tão carrancudo ou até muitas vezes depressivo com as decisões que teve no passado. Então sim, Jake Skywalker é uma versão muito mal construída de algo que poderia ter sido simplesmente incrível pra gente nos filmes. Jake Skywalker ou Luke Skywalker, enfim, o debate agora vai ficar pra eternidade. Mas o fato é que esse personagem falho, humano e vulnerável também tem valor e pode ensinar muito pra gente, né? Então, na minha sincera opinião, o Rian Johnson sim falhou, não gosto desse Luke Skywalker, é uma trilogia que eu vivo falando pra vocês aqui nos vídeos, que eu tento descanonizar na minha mente, mas é difícil, eu vou dizer pra vocês que é muito complicado. Mas agora chegou o momento de você comentar aqui embaixo, você acha que o Luke dos Últimos Jedi foi uma evolução ou uma traição ao herói clássico? Comenta aqui embaixo que teu comentário vale muito. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar o like, comentar sua opinião, comenta aqui também ideias de vídeo, que eu uso muito das ideias de vocês pra trazer aqui pro canal muitos mais vídeos, tá? Então hype o vídeo também se possível, se você estiver vendo pelo celular, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais amigos, e é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e que a força esteja com todos vocês. Fui!